Então, fala galerinha do quinto ano, tio Hugo aqui falando para mais uma videoaula de matemática e hoje nós vamos aprender sobre medidas de comprimento, tá certo, galerinha? Comprimento, gente, é medir o tamanho de alguma coisa, né? Vamos lá, se a gente quiser medir o tamanho desse piloto aqui, o que é que a gente poderia fazer? Utilizar qual instrumento de medida? Utilizar uma régua, por exemplo. Né? Mas se eu quero medir a altura de uma pessoa, né? O tamanho de uma pessoa, eu posso pegar, por exemplo, a fita métrica para medir, que é um outro instrumento de medida. Né? Se eu quiser medir o tamanho da parede da minha casa, do quarto da minha casa, né? Eu posso utilizar uma trena. Então, trena, régua, fita métrica são instrumentos de medida. Mas nós vamos aprender hoje medidas de comprimento. A gente pode medir utilizando algumas medidas de comprimento. Por exemplo, a unidade fundamental, quando você pensa logo em medir alguma coisa, você pensa logo em metro. Não é isso? Quantos metros tem aí? Quantos metros tem esse prédio? Então você pensa logo no metro, porque o metro é a unidade fundamental de medida. Lembre-se disso, vai cair na nossa avaliação virtual. O metro é a unidade fundamental de medida. Tá bom, galerinha? Mas existem medidas que não se encaixam, não são apropriadas para a gente medir com o metro. Por exemplo, o tamanho de uma formiga, por exemplo. Você não vai medir o tamanho de uma formiga em metros. A formiga não chega nem, às vezes, nem 1 centímetro, né? Então, nós vamos aprender unidades de medida hoje que são menores do que o metro, tá certo? São as chamadas submúltiplos do metro. A primeira que a gente vai aprender hoje é o milímetro. O milímetro é tão pequenininho, tão pequenininho, tão pequenininho, é a menor que a gente vai aprender hoje, tá certo? Que é utilizado para medir o quê? Um grão de areia, um grão de arroz, para medir a formiga, por exemplo. Então, o milímetro, eu trouxe aqui, eu desenhei até uma régua aqui para mostrar como é que fica o milímetro em uma régua. Ó, na régua, gente, existem vários tracinhos, não é isso? A distância entre um tracinho e outro, nós temos a distância de 1 milímetro. 1 milímetro, tá certo? Então, ó, 1 milímetro, mais 1 milímetro, mais 1. A cada distânciazinha é muito pequeno, quase que a gente não enxerga. Não dá nem para vocês verem direito essa distânciazinha que eu fiz, ó, de 1 milímetro, que é a cada distância entre um tracinho e outro. Tá certo? Então, o milímetro a gente utiliza, é mais adequado para a gente medir coisas bem pequenas. Tá bom? Vamos agora aprender outra unidade de medida que vem derivada do metro, também é submúltiplo do metro, mas já é um pouquinho maior que o milímetro. Por exemplo, se eu quiser medir o tamanho desse piloto, né, eu não vou usar em milímetros, eu vou usar já em centímetros, tá certo? É mais apropriado. Não é que eu não posso usar em milímetros, é porque é o mais apropriado, né? Todo mundo vai falar, esse piloto tem 10 centímetros, tem 8 centímetros, tá entendendo? Então, centímetros, vamos aprender na régua. Olha, os centímetros, gente, é a distância entre os números da régua. Tá vendo? Essa distância aqui, desse tamanho, você viu que o milímetro eu fiz assim, desse tamanho. Agora, ó, centímetro já é maior. Tá vendo? Então, centímetro é a cada distância entre os números, nós temos 1 centímetro. Nessa régua aqui, nós temos 11 centímetros e alguns milímetrozinhos aqui. 11 centímetros e 1, 2 e 2 milímetros. Tá certo? Então, já aprendemos milímetros, já aprendemos centímetros. Agora vamos ver outra. Antes disso, deixa eu fazer uma relação para vocês. Quantos milímetros cabem em 1 centímetro? Ó, se a gente for contar, ó, milímetro é cada espaço entre um e outro, né? Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 milímetros tem o mesmo tamanho do que 1 centímetro. Então, é preciso ter 10 milímetros para você ter 1 centímetro. Estão entendendo?
Para você ter 2 centímetros, você precisaria ter 20 milímetros. E assim sucessivamente. Vamos falar agora de uma outra unidade de medida. Deixa eu apagar aqui. De uma outra unidade de medida que é um pouquinho maior do que o centímetro. Nós temos que o milímetro é muito pequeno. Nós temos que o centímetro já é um pouquinho maior, mas ainda é pequeno. Outra unidade de medida, que não chega a ser maior que o metro, ainda é menor do que o metro, é o que a gente chama de decímetro. Decímetro, a sigla de decímetro, ó, deixa eu até escrever aqui, eu acho que vocês nunca viram essa decímetro. A sigla de decímetro é DM, tá certo? Decímetro, o nome já está dizendo. Deixa eu consertar aqui minha régua. Decímetro vem de quê? De 10. Não é isso? Decímetro vem de 10. Então, ó, quando eu tiver na régua 10 centímetros, eu tenho 1 decímetro. Tá certo? Então, 1 decímetro é quando eu tenho 10 centímetros. Tá certo? 1 decímetro é a mesma coisa que 10 centímetros. Ou é a mesma coisa do que 100 milímetros. Porque se vocês contarem de 1 em 1 aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 87, 89, 90, 91, 92, 99, 100. Vai dar 100 milímetros esses 10 centímetros ou 1 decímetro. Aprenderam aí, gente? O decímetro não é tão utilizado, mas vocês têm que saber essa unidade de medida. Tá bom? Agora, eu vou fazer um exemplo aqui em que a gente vai dar a resposta em milímetro, porque a gente aprendeu, em centímetro, porque a gente também já aprendeu, e em decímetro, porque a gente também já aprendeu. Tá bom? Vamos lá, vou dar um exemplo aqui em que eu quero medir. Olha o carro do ovo. Deixa eu apagar aqui. Pronto. Gente, se eu quiser medir um lápis, tem gente que pega o lápis, né? Eu quero medir esse lápis aqui. Quero medir o tamanho desse lápis. Aí eu vou pegar esse lápis e colocar ele aqui na régua para eu medir. Não é isso? Mas tem gente que pega e coloca aqui, ó. Se eu for medir um lápis dessa maneira, eu estou medindo de maneira incorreta. Por quê? Presta atenção aqui, ó. Está vendo aqui, nessa parte aqui, não tem nenhuma medida. Então, eu estou considerando aqui o lápis, essa parte, começar daqui, ó, da onde nem está o zero, da onde não tem nem número. Isso é incorreto, isso é errado. Ó, começar daqui. Tem gente que começa daqui, por isso que erra. Erra os milímetros, porque os milímetros são importantes, né? Então, quando você for medir alguma coisa, você tem que começar de algum número, de algum tracinho, tá bom? Esse tracinho aqui do canto não conta, não vale ainda não faz parte da régua. Então, o mais ideal é você começar daqui, ó. Coloca o fundo do lápis, ou a frente do lápis, daqui do zero, tá bom? E aí você vai e mede ele, ó. Ó. Vamos botar aqui, ó, nessa direção, o lápis. Vamos medir agora esse lápis. Agora, essa é a maneira correta, tá certo? Essa é a maneira correta, você começar daqui, não da onde nem tem número, tá certo? Vamos medir. Eu quero a medida desse lápis em centímetros. Vou botar primeiro, a primeira que a gente aprendeu foi milímetros. Eu quero a medida desse lápis em milímetros. Eu quero a medida desse lápis em centímetros. E eu quero a medida desse lápis em decímetros. Vamos ver se vocês aprenderam?
Olha, esse lápis, ele tem quantos milímetros? Se vocês podem contar de 1 em 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, mas aqui eu já sei que aqui até o 5 tem 50 milímetros. Aí eu vou 51, 52, 53, 54. Esse meio aqui sempre é a metade, né? Por exemplo, entre o 0 e o 1, o meio é 0,5. Entre o 1 e o 2, 1,5. Entre o 2 e o 3, 2,5. Entre o 3 e o 4, 3,5. Entre o 5 e o 6, 5,5. Né? Então, eu vou ter 50 milímetros, 51, 52, 53, 54, 55, 56 milímetros. 56 milímetros, tá bom? Se eu tenho 56 milímetros, em centímetros agora. Em centímetros, nós temos 5 centímetros. 5 centímetros. Aí a gente coloca a vírgula, porque não é centímetro exato. 5, vírgula quanto? Vírgula 1, vírgula 2, vírgula 3, vírgula 4, vírgula 5, vírgula 6. Vírgula 6 centímetros. Tá bom? 5,6 centímetros. Agora, decímetro. A gente não tem nenhum decímetro. Porque para ser um decímetro tem que ter 10. A gente não tem nenhum decímetro. A gente tem 0 decímetros e 56. 0,56 decímetros. Entenderam aí como é que a gente dá as unidades de medida? Em milímetro, em centímetro e em decímetro. Nós aprendemos hoje unidades de medida que são menores do que um metro, chamados submúltiplos do metro. Milímetros, centímetros e decímetros. Agora vai ficar com vocês. Atividade do módulo, para vocês fazerem, página 35 e 36 do módulo. Tá bom, gente? Façam direitinho, façam com atenção. Boa sorte na avaliação virtual. Um beijo e bom final de semana a todos. Tchau, tchau.